Amados, graça e paz. Espero encontrá-los bem, que todos estejam com saúde. Esse é o desejo do meu coração, que vocês estejam bem. Nós vamos continuar e já estamos chegando no final de um ciclo, que seria de um bimestre. Temos mais esse bate-papo hoje e mais um bate-papo. E depois vamos estar falando de outros aspectos do Espírito Santo. Continuando na dinâmica do Espírito Santo, aí vamos falar sobre dons espirituais, os dons nos ministérios e aí por diante. Aqui, hoje, o nosso propósito é falar do Espírito Santo na vida do crente. Quero ler com vocês o Evangelho de João, no Evangelho de João, no capítulo 16. É um trecho bem conhecido, mas eu gostaria que você acompanhasse comigo. Eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Estou dizendo isso para que quando chegar a hora, lembre-se que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio, porque eu estava com vocês. Aí vem a parte que eu acho mais legal. Agora, eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falar essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Tenho muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. E ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tomará conhecimento a vocês. E tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Jesus está falando para eles de algo muito tremendo que estava para acontecer. Que ele seria assunto aos céus e que eles receberiam o Espírito Santo. Mas o mais legal de tudo isso é que isso é para nós. Isso é para a igreja. E o que ele falou ali para os discípulos é uma parte do que nós estamos vivenciando hoje. E por isso que hoje nós vamos precisar ter consciência da presença do Espírito Santo na vida diária cristã. Alegrar-se com a presença do Espírito Santo. Crer que o Espírito Santo está mais próximo do cristão do que o ar que ele respira. É muito próximo, é muito junto. E Efésios, está lá em Efésios 1, 13 e 14, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Quando Paulo escreveu isso aí, ele estava dizendo lá para o pessoal de Efésios, olha, a realidade é uma só, tá? Depois que vocês ouviram a palavra da verdade, depois que vocês ouviram falar de Jesus, depois que vocês receberam essa boa nova da salvação, acreditaram, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, quem é que faz a obra da conversão? Quem faz a obra da salvação? Nós já falamos sobre isso. É o Espírito Santo. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, quando ela aceita Jesus, ela é transformada. Mas como é que acontece esse processo? Primeiro, ela é convencida. Primeiro, o Espírito Santo a convence. O Espírito Santo usa você para convencer as pessoas. Usa o pastor,
usa aquele que estiver disponível para ele usar. É muito importante entender isso. E quando a pessoa ouve, quando ela abre o coração para Jesus, porque essa é uma decisão que a pessoa tem que tomar. É uma decisão pessoal. E quem que faz a obra? É pelo muito conhecimento, pela estratégia? Não, Espírito Santo. Ele faz a obra. Ele é quem convence do pecado, ele é quem convence da justiça, ele é quem convence do juízo. E o Espírito Santo, quando faz a obra na vida da pessoa, é que faz todo o processo da transformação. E nasce uma nova vida. E aí nasce uma nova pessoa. E é nesse processo que o Espírito Santo ali ilumina e a pessoa começa a entender o que está acontecendo. É nesse processo que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça, do juízo. E é nesse processo que o Espírito Santo passa a conduzir, a ensinar a pessoa. E é nesse processo que o Espírito Santo guia a pessoa. Ou seja, para o Espírito Santo poder atuar em alguém, ela tem que nascer de novo. Isso é novo nascimento. Acontece uma mudança de mente, acontece uma mudança no interior, acontece uma mudança que a pessoa às vezes não entende. A psicologia, a psiquiatria e toda a ciência humana não consegue explicar. E não consegue entender, porque não é ciência humana. É algo poderoso que Deus opera na vida do homem. Para que ele volte para Ele. Para que ele volte a ter relacionamento com Ele. Para que ele possa andar juntinho com Deus. Essa é a sacada. Esse é o negócio. Estudar a questão do Espírito Santo na vida do crente, precisamos estabelecer de princípio que não existe salvação sem o Espírito Santo. E que o Espírito Santo, na vida do crente, é uma garantia da salvação. Isso tem que ficar muito claro. Você não pode ter dúvida quanto a isso. E é por isso que eu gostaria de lembrar junto com vocês que não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Está lá em 1 Coríntios 3,16, vou repetir. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Por isso que Paulo escreveu lá em Romanos 12, 1, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele fala assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é o vosso culto racional. Tá? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, não pode ser uma fé burra. Você tem que se decidir ao lado de Jesus. Você tem que tomar o posicionamento ao lado de Jesus. Você tem que abrir o coração para Jesus. Você tem que deixar Jesus entrar. E quando Jesus entra, a gente fala quando Jesus entra, porque na verdade o que está acontecendo? Você está abrindo a porta para o Espírito Santo. E o Espírito Santo entrando na vida do crente, ele passa a coabitar junto com o crente. Lembra quando aconteceu, quando inauguraram o templo? A glória do Senhor encheu o templo. Lembra disso? De maneira que os sacerdotes não podiam ficar de pé. E eu vou voltar um pouquinho antes ainda. Lembra quando houve a inauguração do tabernáculo? O que aconteceu? A glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória do Senhor encheu o templo. Depois que Jesus foi assunto aos céus, agora vós sois templo do Espírito Santo. E ele, quando entra, a glória do Senhor quando entra, quando a glória do Senhor entra na vida de uma pessoa, ela não é mais a mesma pessoa, ela não consegue ser mais a mesma pessoa. A sua mente, ele passa a ter a mente de Cristo. Ele olha para as pessoas com uma visão diferente, ele olha para esse mundo com uma visão diferente, porque os seus olhos não são mais seus, são os olhos de Cristo. E se ele se deixar controlar pelo Espírito Santo, ele não vai ser mais a mesma pessoa. Por isso que lá em 1 Coríntios 2, 14 até o 16, tá? Ora, Paulo escreveu assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo, e ele de ninguém é discernido, porque conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo.
mas nós temos a mente de Cristo. Santuário de Deus. É por isso que a gente usa aquela expressão de vaso, porque ele enche. Porque ele é exatamente essa ideia. Transformado, cheio pelo Espírito de Deus. Quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, ele passa a controlar. E é quando ela nasce espiritualmente. Por isso que foi o que Jesus explicou lá para Nicodemos, que é justamente nascer do novo. O Espírito Santo convence o crente do pecado. Convencerá do pecado porque ele não crê em Jesus. Ele convence. Quando o Espírito Santo toca em uma pessoa, o que acontece? Ela começa a entender que Deus é santo, Deus é puro. E a única coisa que pode separar o homem de Deus chama-se pecado. E quando ele entende isso, o que ele faz? Ele, peraí, eu quero ir para Deus. Ele entende que ele é amado de Deus. Ele entende que ele precisa estar em comunhão com Deus. Isso já é a obra do Espírito. Por isso que aí ele convence da justiça. E há uma justiça. E ele sabe que ele não pode ficar longe de Deus. Se ele ficar longe de Deus, ele está condenado. Jesus já foi para o Pai. Já está sentado ao lado dele. E aí você começa a entender. E convence do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. E quando ele fala que o príncipe desse mundo já está julgado, ele está falando que Satanás já foi condenado. Lembra do proto-evangelho lá em Gênesis 3? Que haveria de vir um que haveria de esmagar a cabeça da serpente? Pois é, ele veio. E quando ele derramou o seu sangue, ele, lembra que João falou, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio ali, ele já cumpriu. E ele foi o último sacrifício. O sangue dele foi derramado para toda a humanidade. E quando o sangue dele foi derramado, quem aceita o perdão está perdoado. E sabe o que acontece com quem não aceita o perdão? Já está condenado. Ou você vai querer dizer para mim assim, então quer dizer que se o cara não aceitar Jesus, ele vai para o inferno? Não sou eu que diz, é a Bíblia que diz. Quem não tem Jesus está caminhando a passos largos para a condenação. Deus não condena ninguém. O homem tem a liberdade de escolher se vai querer uma vida com Deus ou se vai querer uma eternidade inteira longe de Deus. Porque o príncipe desse mundo, ele já está condenado. Satanás já foi derrotado. E ele já sabe que ele está condenado. Que ele foi condenado. O Espírito ensina ao crente as verdades de Deus. O apóstolo João trabalha esse assunto nessas palavras. Quanto a vós outros, a unção que recebesse, unção do Espírito, permanece em vós. E não tende necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. A palavra nos ensinou. Que permanecer nele é estar debaixo da direção dele. E o Espírito Santo vai te ensinando essa unção. Ensina a respeito de todas as coisas que ele tem para nos ensinar. Ah, Betão, mas eu tenho umas coisas que eu não entendi ainda. Busca no Senhor. Eu tenho algumas coisas também que eu não tenho resposta. Algumas coisas eu vou perguntar lá na eternidade, não tenha dúvida. Tá? Eu tenho dúvidas seríssimas. Seríssimas. Se Adão tinha umbigo ou se não tinha umbigo. Gente, isso é uma dúvida que me corrói. Mas eu vou esperar a eternidade para saber. Vou perguntar, tinha umbigo ou não tinha esse Adão? Aí ele costuma falar, né, a barriga ia ficar muito feia sem umbigo. Não sei, mas eu quero saber. São dúvidas que... Ah, mas essa dúvida atrapalha a sua vida cristã? De maneira alguma. Atrapalha o seu relacionamento com Deus? De maneira alguma. Então, e por que você tem essa dúvida? Na verdade, essa dúvida é mais uma curiosidade minha acerca de um assunto. Agora, uma coisa que eu tenho certeza, Ele me ama. Isso eu não tenho dúvida. Ele é santo. Isso eu não tenho dúvida.
quando eu entreguei a minha vida para Ele. Tá? Fui selado com o Espírito Santo da promessa. Não porque eu sou melhor que ninguém. Não porque eu sou a última bolacha do pacote. Tá? Não por causa da cor dos meus olhos. Mas porque Ele me ama. E Ele prometeu que faria. E Ele concede. Ah, eu não sei se eu recebi ou não. Não, é pela fé. É pela fé. É assim que funciona. Muito importante você saber que, mais do que a expressão joanina, Ele vos guiará a toda a verdade. Paulo diz, tá? Lá em Gálatas 5,16, andai no Espírito. E ele completa, e não cumprirei a concupiscência da carne. Ah, concupiscência. O que quer dizer essa palavra concupiscência? Gostinho pelo pecado. Ponto. Mais fácil para entender. Mas Ele vos guiará. Quando a gente fala em guiará, gente, não dá para desvencilhar da questão de automobilística, né? Vocês que dirigem devem saber muito bem como é que funciona esse negócio. Tá? As mulheres muito melhor, porque as mulheres dirigem muito melhor que os homens. Tá? Não é só carro não, viu? Mulher dirige bem casa, mulher dirige bem negócio, mulher dirige... Por isso que elas estão totalmente empoderadas, porque elas são fantásticas e maravilhosas. Mas, nos carros também. Então você que dirige, deve estar nesse questionamento se é ou se não é, se é bem assim não, que todo homem acha que dirige bem, como eu acho que dirige muito bem. Tá? Não me pergunte quantos carros eu já amassei. Mas vamos lá, e quantos sinais de trânsito eu desrespeitei? Tenho procurado não desrespeitar, até por uma questão de integridade, né? Se eu não consigo cumprir a lei dos homens, quanto mais a de Deus. Fica aí a dica, né? Você está com um monte de multa acumulada lá, meu irmão, para com isso. Deixa o Espírito Santo guiar a tua vida. É 40? Vai a 40. É 50? Vai a 50. Acaba com a indústria da multa. Ah, mas eu vou demorar muito para chegar lá. Sai mais cedo. Às vezes não dá, então... Mas, quando eu estava falando de guiar, seria mais ou menos isso. Imagine um carro, tá? Não precisa ser um carro tão possante, pode ser um carrinho mais... Imagine um carro, você está lá no volante. Jesus está aqui do lado do passageiro. Aí você fala, ô Jesus, vou fazer um negócio com a minha vida aqui? Carro é a tua vida, hein? Aí Jesus pergunta, o que você quer fazer, meu filho, com a tua vida? Jesus, eu quero que o Senhor dirija a minha vida, que eu estou dirigindo aqui, Jesus. Tomei umas multas aí, ó. Passei na lombada sem frear, não tô com dificuldade para enxergar as coisas com muita clareza. E para mim está muito complicado nesse trânsito aqui dirigir a minha vida. Senta aqui no volante, Jesus. Estou indo para o banco do passageiro. Melhor, Jesus, estou indo para o banco de trás lá, tá bom? Que nem o Uber faz, Jesus, faz o Senhor com a minha vida. Às vezes eu mando o Uber ir para onde eu quero, mas eu gostaria que o Senhor me levasse para onde o Senhor quer. Isso é ser dirigido. Isso é ser guiado. Mas guiado a toda a verdade, quando você fizer isso com a tua vida, o Espírito Santo começa a falar com você. Começa a iluminar você. Quando você abre a Bíblia, é um outro livro. É uma outra realidade. E Deus vai falando com você. Porque nessa hora, o Espírito Santo, ele atua em volta. Ele atua em cima. O Espírito Santo, ele atua com poder. Poder com você. A atuação do Espírito Santo, nesse momento, quando você deixa ele guiar a tua vida, é com você. E você passa a ter uma outra companhia. A atuação do Espírito Santo agora torna-se a sua companhia. Junto de. É por isso que o nome do Espírito Santo é Paráclito. É junto de. Ele vai estar junto com você. É por isso que eu falei, tão próximo, mais próximo do que o ar que você respira. A verdade toda é que ele vai estar em você. Quando você entender isso, o Espírito Santo vai estar em ou no seu lugar. Atuando por você, em você, com você, sobre você, em você. Isso é deixar ele guiar. Isso é deixar ele conduzir. E ele faz esse trabalho. Quando Jesus falou do Espírito que eles haveriam de receber, ele estava falando justamente sobre isso.
Não só receber, mas ter uma nova ação, uma nova interpretação, uma nova visão. Não só entender o que estava acontecendo, mas também ser instrumento de Deus para anunciar. E também o Espírito Santo estaria revelando-se a ele e falando ao coração deles. Mais do que a expressão "ele vos guiará a toda a verdade", tá? Aí você começa a entender que é muito mais além do que isso, é muito mais próximo do que isso. O crente que anda no Espírito é guiado pelo Espírito. E, gente, andar no Espírito é uma outra realidade de vida que o mundo não conhece, que o mundo não experimentou, que o ser humano não experimentou. Andar no Espírito é vivenciar o Espírito Santo e deixar ele te controlar, te dirigir em tudo que você fizer, aonde você andar. Aí você vai perguntar para mim, mas Betão, agora eu vou ser fanático? Não é fanatismo. Fanatismo é sem entendimento. É quem ama, o fanático é o louco que ama sem entendimento. A nossa fé não pode ser burra. Lembra o que Paulo escreveu aos Romanos? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí você vai entender o que é estar no centro da vontade de Deus. Aí você vai começar a entender o que é vivenciar, estar no controle, de sendo controlado e dirigido por Deus. Resumindo o que foi dito aqui rapidamente. Sobre você, com você e em você. No crente. O Antigo Testamento ele veio sobre algumas pessoas à sua escolha. Lembra lá que ele capacitou alguns e nessa capacitação ele deu pela instrumentalidade dele. Eles tiveram capacidade para desenvolver, fazer obras de arte para o tabernáculo, trabalhar com ouro. Deus fez ourives naquela época. Pela instrumentalidade do Espírito Santo. Deus conduziu homens para julgar o povo de Israel pelo Espírito Santo. Deus deu força física pelo Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento. Os evangelhos mostram como ele morava com os discípulos na pessoa de Cristo. Quando você olha a maneira como o Espírito Santo age na vida de Jesus, junto com os discípulos, você começa a entender a instrumentalidade do Espírito Santo atuando ali, junto, conduzindo toda a história. E, gente, a parte mais legal ainda é que ele ainda está agindo no meio de nós. Ele está no meio do povo de Deus. Ele está no meio da igreja. E quando a igreja entender que esse poder, que foi chamado de dínamos. Só que tem um pessoal que fala que é dínamo, dinamite, mas só que a dinamite foi inventada muito depois, tá, do que esse texto foi escrito. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas que o poder que esse Espírito tem no meio da igreja é muito maior que dinamite. É algo poderosíssimo. É algo maravilhoso. É algo transformador na vida da igreja. Betão, você pode perguntar para mim, mas Betão, por que a igreja não está vivenciando isso hoje? Que tem muita gente, frequentador da igreja, assíduo frequentador, mas não se deixa usar. Ou não sabe o tesouro que tem. Me lembra aquele cara que chegou em casa? Chegou um dia em casa, não tinha ninguém na casa dele. E ele saiu de casa sem chave. Saiu de casa sem chave, chegou lá, olhou, tentou entrar, olhou a janela, não conseguiu. Tentou a porta, não conseguiu. Falou, se eu arrumar a porta aqui vai ficar complicado. Depois ele vai ficar com a porta arrebentada. Foi lá na porta dos fundos, não conseguiu entrar. Não tinha jeito, sentou ali no batente da porta e ficou esperando alguém da família chegar. Horas e horas ficou ali sentado, esperando, pensando se arrependido. Puxa vida, eu podia ter levado a chave, eu tenho cópia. Aí chega a mãe dele. Ô filho,
fazendo aí? Esqueci a chave, eu não levei a minha chave. Mas filho, a gente sempre deixa uma chave embaixo do capacho para acontecer uma coisa assim. Esqueceu? Da mesma maneira o crente que não deixou o Espírito Santo atuar na vida dele. Muita gente tem dificuldade com isso mesmo. Já aconteceu com você de você levar alguém na sua casa e o que a gente faz com uma visita? Mostra a casa, né? E a gente sempre vai falar de não repara a bagunça. Limpou a casa, passou limpando a casa o dia inteiro. Aí você tem um cantinho lá, o sótão, ou o porão, ou o depósito. Tem um depósito aqui, gente. Tem coisa que tem lá, tem mais de 3 anos que está lá que eu não mexo. Mas tá lá. Ai que um dia eu preciso. A gente tem algumas pessoas têm o quarto da bagunça. A vida de alguns crentes também é assim. Jesus está aqui a minha casa, olha aqui o que o senhor quiser, faz como o senhor quiser. Olha aqui que legal o meu quarto, olha que legal aqui a minha cozinha. Jesus, e esse quarto aqui? Não, Jesus, isso aí não, esse é o quarto da minha bagunça, deixa aí. Acaba de me lembrar daquele hino do cantor cristão. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do seu coração. E deixa a luz do céu entrar. Deixa o Espírito Santo fazer a obra que Ele quer fazer na tua vida. Deixa Ele te usar como Ele quer. Com inteireza de coração. Ele quer te usar não só em alguns momentos. E outra coisa, Ele quer fazer parte do seu viver diário. A cada instante, a cada momento. Na próxima lição, vamos estar falando justamente do que é batismo no Espírito Santo. No, do e com o Espírito Santo. Prepare-se e nos encontramos lá. Deus te abençoe.